Bem-vindos de volta. Antes de voltarmos à conversa com o Nuno Sousa Pereira, vamos olhar para os gráficos da semana com o Marco Silva, onde vão estar em destaque as cotadas de tecnologia e industriais em Wall Street, mas também o petróleo, o euro-dólar e a Netflix. Marco. Obrigado, André. A semana passada foi de vermelho, dominou quase em todos os setores, mas não em todos. Podemos ver aqui no mapa as tecnológicas fustigadas com a pressão vendedora, com destaque mais uma vez para os semicondutores. Os semicondutores têm sido o elo mais fraco do setor tecnológico. E por outro lado, tivemos aqui um cenário misto nas financeiras. Enquanto os bancos, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo caíram, tivemos aqui gestoras de capital como, por exemplo, a Morgan Stanley e Charles Schwab e Goldman Sachs que realizaram alguns proveitos, devido também a resultados. Em relação ao setor industrial, podemos ver aqui a Deere e Caterpillar com performances bastante interessantes e aqui a Honeywell e General Electric também com desempenhos muito interessantes, que, no entanto, não foram tão bons como as energéticas ExxonMobil, Chevron, por causa da subida também do preço do crude. Em relação ao resto do mundo, podemos ver aqui a Alibaba com menos 8% e a Toyota Motors no Japão também com uma desvalorização interessante. No Brasil, as principais empresas, Vale e Petrobras, também sentiram os efeitos das vendas. E aqui também na Europa a ASML, tecnológica, semicondutores, também foi afetada. Em relação ao resto do mundo e aos setores, podemos ver aqui o setor da mineração de ouro com um desempenho muito interessante, aliás, dos metais preciosos em generalidade, prata também, e, por contraste, aqui como referi, o setor dos semicondutores, o que mais se deu valor. Em relação aos gráficos, aqui no euro-dólar, nós já tínhamos falado aqui de um Head and Shoulders que foi feito em 2021, a meados de 2021. O mercado, entretanto, corrigiu e validou este Head and Shoulders, que é um padrão de queda, e está prestes a atingir o objetivo final, que é aqui na casa nível 1.063 para o euro-dólar. Portanto, ainda tem aqui algum espaço para cair, sendo que existem depois também aqui os mínimos de 2016, 2017, nos 1,035. Veremos qual destes patamares é que vai ser atingido. No entanto, para já, como o Nuno referiu, o dólar está claramente com o apetite dos investidores. O Brent, que depois de uma falsa partida para baixo, quebrou aqui este canal, este triângulo, que é neste caso era um padrão negativo, quebrou e vamos ver o que é que ele neste momento irá efetuar. Será que vai conseguir aguentar aqui o teste nesta linha verde ou azul, ou vai já aqui testar os máximos nos 130, 140 dólares que foram atingidos já este ano? Em relação ao S&P 500, nós temos vindo a segui-lo, tem aqui agora o teste nos 4.200 pontos, mais ou menos, que é esta linha descendente. Caso aguente esta linha, então poderemos ter aqui mais subidas. Caso não aguente, então teremos quase certamente novos mínimos este ano. E por fim, a Netflix, que irá apresentar os seus resultados esta semana, tem aqui uma linha de suporte perto dos 326 dólares por ação. Está muito em jogo esta semana e também com os resultados desta empresa, porque irá dar aqui um cenário para as tecnológicas que depois, na semana seguinte, irá dar o principal tempo de anúncio de resultados, mas para esta semana a Netflix será claramente a mais importante. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Nuno, olhando aqui para os resultados, que a semana passada começaram com os resultados da banca em Wall Street, como é que analisas os resultados até o momento? A banca tem tido uma performance muito estável e prevê-se até que a subida da taxa de juros consiga capitalizar esse efeito e, portanto, até agora o que foi conhecido foi muito bom. Em termos até das empresas conseguirem digerir todas estas mudanças. No caso da banca, o voltar ao escritório tem sido um tema nos Estados Unidos e, portanto, a força laboral tem sido volátil e isso também tem sido ultrapassado.
E agora com a subida de taxas de juros poderá voltar aqui um período de bons resultados na banca. Em termos das tecnológicas, portanto, o desligar do negócio da Rússia poderá ter algum impacto e vamos perceber também o que é a percepção do mercado, o que é que já está ou não está no preço das ações. E acho que do ponto de vista do que o Marco referiu, tinha só 2 comentários. Acho que o preço dos petrolíferos nos Estados Unidos tem acompanhado muito mais o preço do petróleo, mas temos o caso de grandes gigantes europeias como a BP e a Total que sofreram dos ativos que tinham na Rússia, mas a verdade é que o seu negócio, no geral, deve ter melhorado, não é? Portanto, o preço do petróleo médio deste trimestre foi bastante superior e o preço das cotações não acompanhou, poderá haver aí uma divergência. Outra singularidade que eu destacava é a performance não só dos metais preciosos, como o Marco falou, mas do urânio, porque tem sido uma das fontes citadas como potenciais alternativas e tem tido uma performance também espetacular. Portanto, agora, se essas empresas conseguem capitalizar isso nos resultados, poderá ser também uma vertente interessante de observar. E do outro lado, uma das grandes partes industriais que nós até falámos na primeira parte, que são a indústria auto, também terá dados significativos para o que é a conjuntura macroeconómica e, portanto, será algo a acompanhar. Nuno, e achas que as tecnológicas, como referiste, poderão dar um cenário sobre os próximos meses em relação ao que irá acontecer na Rússia, mas também a nível global, tendo em conta que o tema da falta de chips continua a ser dominante, não é? Apesar de não falarmos muito nisso. Como é que estás a ver esta fraqueza relativa do setor dos semicondutores? Sinceramente, a mim espanta-me um pouco, até porque há sempre esta ameaça pendente de a China estar a ver como é que as coisas se desenrolam entre a Rússia e a Ucrânia, para manter esta ameaça pendente sobre Taiwan, que é um dos principais produtores de semicondutores do mundo e onde são produzidos os chips tecnologicamente mais avançados. E, portanto, é difícil perceber como é que estas empresas não estão a capitalizar nessa especulação. Por um lado, há procura, porque há falta de chips, e por outro, poderá haver um evento que faz um distúrbio na indústria. Portanto, eu diria que semicondutores seria claramente uma indústria a acompanhar. Por outro lado, assim, é difícil depois algumas empresas crescerem tão rápido, que é o caso que estamos a ver nas tecnológicas e que aconteceu nos semicondutores do ano passado, que crescem tão rápido que depois demora tempo a realidade a acompanhar esse crescimento dos preços. Portanto, no caso das tecnológicas, tiveram grandes benefícios em termos de negócio com a pandemia, não é? As pessoas estavam fechadas, consumiram muito mais tecnologia e estou a pensar muito no caso da Netflix, que é a próxima a utilizar, a reportar, e portanto a seguir temos este evento da Rússia em que eles dizem que têm cerca de 1,1 milhões de subscritores que foram desligados, mas a verdade é que este número poderá ser muito mais suavizado, porque há imensas maneiras de dar a volta ao domínio russo, não é? Seja VPNs, seja cidadãos russos que têm acesso a contas internacionais e, portanto, conseguem manter o serviço, mas noutra geografia, digamos assim. E isso poderá ser um efeito que vem suavizar aqui os resultados tecnológicos muito mais depressa do que as transações industriais, que serão suspensas. Sei lá, estou a imaginar, por exemplo, exportadores da Alemanha para a Rússia não deverão conseguir tão facilmente fazer o circumvenience às sanções. Portanto, sei lá, exportar para o Irão e o Irão exportar para a Rússia, uma coisa deste género. Demorará muito mais tempo e será muito mais complicado e oneroso. No caso das tecnológicas, esse processo, até disputado pelos próprios consumidores, é muito mais rápido e eficiente. E, portanto, poderá haver aqui um suavizar, se não neste trimestre, nos próximos, deste impacto. Nuno, obrigado. Vamos de novo para um breve intervalo e regressamos já.